bom demais estar aqui de novo. E que alegria. Eu não lembrava desse testemunho não, viu, Adenilson? Não lembrava não. E ali foi um dia que eu também ganhei o coração do Elton, do pastor Elton. Porque o pastor Elton estava muito assim ferido com algumas coberturas, né, discipulados, etc. E ele arrancou o nosso couro. Eu vim sozinho. E nós ministramos sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite, domingo de manhã, domingo à noite. Arrancaram o couro, viu? Foi, olha, mas foi uma bênção que Deus se moveu naquele final de semana. E no domingo à noite, as irmãs, elas fizeram pizza, nós comemos pizza, foi tão gostoso. Aquelas pizzas de massa caseira, aleluia, tive uma visão agora. Né? E aí, quando terminou, eu vou falar porque vocês são meus amigos, eu posso falar, né? Quando terminou a gente ali de comer, né? Lembra deles? Estava você, o Márcio, todo mundo lá, aquela turma, lembra? Aí eu falei assim, aí o Espírito Santo falou assim no meu coração: vai lavar a louça. Aí eu olhei aquela pia, é só prato de pizza, sabe? É aquela louça facinho, que você passa uma esponjinha ali, tá valendo, não era aquelas panelonas, não, é só, eu comemos pizza lá nos pratos, no talher, aí eu peguei, fui na pia, e eu comecei a lavar a louça. O Elton não sabia o que fazer. Ele chegou em volta, disse: não, o que você está fazendo? Sai daí. E eu não podia chegar e falar assim: foi o Espírito Santo que mandou lavar a louça. Não podia falar, só eles vão falar: esse cara está se achando, né? O Espírito Santo mandando lavar a louça. E aí eu lavei a louça. Falei: não, eu estou com saudade de casa. E eu gosto de lavar a louça, gosto mesmo. E eu gosto tanto que eu lavei até na casa do Eliezer ontem. Eu lavei a louça lá. Eu falei: deixa eu lavar a louça. E eles rapidamente falaram: não demora não, lava tudo isso aí, né? Aí eu lavei, mas também era 3 xicrinhas, 2 pratinhos também, coisa bem simples. Mas eu gosto, Deus fala muito comigo quando eu lavo a louça. Aí no dia seguinte, segunda-feira, eu não sei quem ia me levar para o aeroporto, não sei se foi o Alex com ele, eu não me lembro. Sei que isso faz muito tempo já. E aí fomos fazer uma avaliação daquele retiro, primeira vez, a gente não se conhecia. E começamos a ensinar sobre células e reciclar discipulado. Aí eu cheguei para ele e falei: e aí, vamos fazer uma revisão nós dois? Eu lembro tomando um café lá no sítio, eu e ele. E alguém ia nos levar, não sei. E eu falei: e aí, o que mais te chamou a atenção? Qual foi a palavra que mais marcou você? Aí ele ficou me olhando, aquele jeito dele, eltoniano de ser. Eu não lembro de nada que você pregou não. Eu falei: gente, eu estou aqui ralando desde quinta-feira, né? Ele falou: o que me quebrou ontem foi você ter ido lavar a louça. Porque eu não acreditava mais, eu só convivi com gente que o nariz era muito empinado. É gente que só queria ser servido. E aqui não estou julgando nada, era a experiência dele, a ferida dele na época. Diz que na época não existe, o português correto é a época. Eu aprendi isso esses dias, com a IA, o GPT, essas coisas aí. E aí a época era a experiência dele de ferida, entendeu? E se eu não tivesse obedecido o Espírito Santo numa pequena direção de lavar uma louça, talvez eu não teria ganho o coração do Elton. Até hoje nós somos amigos. Eu falo: nós não somos discipuladores de si, nós somos amigos. A gente troca ideia, a gente chora junto, conversa, dá risada. Ele aprende comigo, eu aprendo com ele. Então às vezes Deus vai te dar comandos muito simples, de lavar a louça para alguém, dar uma carona para alguém, fazer uma oração por alguém, dar 1 quilo de alimento para alguém, dar um agasalho para alguém. Aquilo lá é Jesus te usando para marcar corações. Entende? Mas ele falou assim: eu não acreditava mais, você é um apóstolo. Na época eu era diretor lá do MDA, o negócio pegava o Brasil inteiro. E ele falou: eu não acreditava mais nisso, essa simplicidade. E eu falei assim: mas o reino de Deus, Deus não usa gente grandona. Quem cresce diante de Jesus, Ele não pode usar. E quando a gente se cresce, eu vou falar aqui algo com muito carinho com vocês estão aí comigo? Eu tenho tido o privilégio de pregar em muitos lugares do Brasil, muitos lugares, muitas igrejas, muitos amigos. E eu quero abrir meu coração aqui. Posso abrir o coração? O pessoal está muito grandão. O pessoal está com o nariz muito em pé. Existe um negócio muito estranho no corpo de Cristo.
que aquele é maior, aquele é mais espiritual. Olha, a igreja dele é maior, você viu o anel dele? Olha, leva a mala dele, cara. Não sei o que. Eu falo, gente, vamos para onde? E eu vejo completamente diferente no coração do Cristo no qual eu sirvo e prego, que é meu Senhor e Salvador. Quando João o Batista ele fala, é necessário que ele cresça e eu diminua, ele não estava ali contando historinha, ele estava profetizando sobre a minha vida e a tua. E Jesus vai contar para nós, e ele vai deixar um registro bíblico, de que quem não tiver um coração de criança, não é se comportar como criança. Hoje eu estava brincando com o Arthur, o filho da Ana Luísa. E a gente estava empilhando latinha lá, ele jogava a latinha em mim, quase pegou na minha testa. Aí eu botei a latinha de novo lá, que o bichinho é forte, né? Criança é aquilo mesmo, é para jogar latinha, pôr uma em cima da outra, chutar, ele não tem noção de nada. Não é para a gente ser um adulto se comportando como criança, mas é ter um coração como o de uma criança. Em Marcos capítulo 10, versos de 13 a 16, o rapaz vai projetar aí na NVI para nós, vai aparecer aqui no telão, senão abra a sua espada aí, sua Bíblia. O que está acontecendo? Jesus estava ali reunido com os discípulos e com algumas pessoas, onde Jesus passava, muita gente chegava perto dele para conversar. E num certo momento, alguns começaram a trazer crianças perto dele. Crianças. Só que os discípulos começaram, não incomoda não, não perturba Jesus não. Não, deixa o mestre aí, ele está ocupado. E na verdade o mestre, sabe esse mestre aí? Acabou de ressuscitar um morto, ele é importante. Ele é, se eu pudesse usar na linguagem do século 21, talvez se eu tivesse ali eu também diria, não, ele é o cara. E Jesus naquele instante, ele deixa uma lição para aqueles discípulos, meu irmão, que me constrange quando eu leio isso. Porque os discípulos diziam o seguinte, não deixa a criança chegar não, ele está falando ali com o fariseu, ele está falando com Nicodemos era um senador, ele estava falando ali com a Susana, a Susana que seguia Jesus, era uma mulher riquíssima, ele estava com Joana, ele tinha ali o pessoal no pé dele, então ele multiplicava pão, mas chega a criança, o pessoal não deixa chegar, e aí Jesus vai ensinar um negócio muito sério, e eu queria repartir isso com você hoje. Podemos? Alguns traziam crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ele ficou indignado e lhes disse, deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. O pastor Edilson acabou de falar do Salmo do Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino. Não dá para buscar o reino e nem receber o reino se nós não tivermos um coração de criança. Um coração de criança, não comportamento de criança, porque se com a idade que eu tenho me comportar como criança, eu tenho algum problema que eu preciso de tratamento. Nós somos adultos, nós temos faculdades, discernimento, nós temos responsabilidade, nós temos compromissos. Claro que nós vamos fazer as coisas com a lógica, com a razão, com a unção, mas o coração, querido, o coração tem que ser como de criança, diante de Jesus. E eu vou confessar para vocês, eu sei que aqui em Mateus Leme não, mas na igreja que eu pastoreio lá, eu percebo às vezes que as pessoas perderam o coração de uma criança. E quando a gente perde o coração de criança, nós corremos um risco de se tornar um religioso. Hoje minha esposa dava um testemunho, enquanto nós comíamos alguma coisa juntos, com alguns líderes, e comentando com a Ana Luísa, né amor, que aniversário de 1 ano de criança, não precisa muito, você dá uma caixa de fósforo, amarra um barbante e puxa, a criança celebra. Quando faz 15 anos, 18 anos, cai iPhone 12, cai iPhone 16, aí o negócio pega. Mas quando é criança, você pega 2 latinhas de refrigerante vazia, bota um atrás do outro e vai empurrando, ele brinca com você o dia inteiro com aquelas latinhas. Eu estou inventando aqui? Não, me fala que os filhos, as vós, não é assim? Não precisa muita coisa, por sinal aniversário de 1 ano, com aquele monte de dinheiro gasto, é só por causa dos adultos, porque a criança, ela não entende nada daquele negócio. A gente faz para a sociedade.
Que a criança, você dá uma bexiga, aquelas que sobem assim, com o gás hélio, amarra uma cordinha no coisa dela, fica fazendo assim, ela fica o dia inteiro com você. Criança, ela não tem exigência de nada, ela não sabe o que é Nike, o que é Adidas, o que é iPhone, ela quer estar com você, ela quer brincar com você, ela quer usufruir da tua presença, não é? Um coração de criança, o coração de criança. E Jesus, ele fica indignado, e ele diz para o discípulo: ei, vocês estão impedindo as crianças de chegarem até mim? Quem? Olha lá, quando Jesus ficou indignado: deixe vir as crianças, nós impedimos, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Não é semelhante fisicamente, mas se você vai para a Nova Versão Transformadora, uma outra versão vai dizer: quem não tiver um coração de uma criança. Entende? Se vocês não se tornarem como criança, vocês não podem herdar e receber o reino. Olha o próximo verso, por favor. Em verdade, toda vez que aparece na Bíblia esse em verdade lhes digo, é que Jesus está transferindo uma verdade espiritual. Toda vez que você lê na Bíblia assim, em verdade vos digo, que saiu da boca de Jesus, ele está trazendo um parâmetro celestial, que aquilo é um princípio que deve ser seguido, ele não pode ser quebrado. Em verdade vos digo, quem não perdoar o próximo também não será perdoado pelo Pai. Isso é um princípio. Se não obedecer aquilo, está lascado, o céu trava para mim e para você. Então ele está dizendo: em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E o verso 16, olha comigo aqui na tela. Em seguida, Jesus tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Vamos orar. Espírito Santo, a tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Que neste momento a tua palavra venha para me confrontar, me transformar, me curar, me libertar e me fazer mais parecido contigo. Então eu te peço, Espírito Santo, Senhor, eu libero anjos agora, esses dois que o Senhor enviou comigo, que estão trazendo milagres, curas e respostas. Que esses anjos fiquem à vontade para operar aquilo que o Senhor já determinou. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ô Bispa Débora, lembra da Demitri, aquela profeta de Curitiba? Ela falou: onde você for fora da sua igreja local, tem 2 anjos de milagres que te acompanham. Libera eles só vão agir se você autorizar. E eu estava aqui enquanto o Nilson orava, ele falou: pode pedir porque os anjos estão aí com você. Amém? Então eu creio que se você abrir teu coração, algo Deus quer operar na sua vida hoje. E nessas próximas 2h30, eu quero te ajudar a você. Que hora fecha o restaurante aqui? Que hora, Eliezer? 11? Então tá bom. Então tá tudo certo. Estou brincando, viu, gente? Eu vou ser rápido. Eu queria dividir essa mensagem, se você me ajudar. Eu queria dividi-la em 2 partes. A primeira parte é entender, sem querer esgotar o assunto, obviamente, o que é o coração de uma criança. Essa é a primeira parte. Decidir, Rebeca, ter um coração, Israel, de criança, decidir isso, Ludmila, é decisão minha. Eu posso decidir ter um coração de criança ou não. Mas a hora que eu decido, missionário, ter um coração de criança, eu quero falar da parte 2 da mensagem. O que Jesus faz quando ele encontra um coração de criança? E nesta noite, eu quero profetizar aqui e declarar, IBN, que eu e você tenhamos um coração de criança. Aí esse lado só que falou amém, só a direita, a esquerda não falou nada, dá uma chance para a esquerda. Que a gente possa ter um coração de criança. Está fraquinho esse lado aqui, esse pessoal não comeu não. Que a gente tenha um coração de criança. Vou dar uma chance só para os apaixonados por Jesus. Que a gente saia daqui com um coração de criança. Amém. Só as mulheres, que a gente saia daqui com um coração de criança. Amém. Só os homens agora, que você saia daqui com um coração de criança. Amém. Os homens sempre mais fracos, né? Até no amém, né, irmão? Misericórdia. Elas estão dominando o mundo, é terrível, né? É terrível. A avó falou aqui dos 2 bonecos, né, dos netos. Eu falei, é reborn? Não, é de verdade, né? É de verdade, de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Então, a primeira parte, vamos entender o que é um coração de criança? Vamos entender o que é um coração de criança? Vamos lá, gente. Qual é a primeira coisa, qual é a primeira marca que a gente acha num coração de criança? Qual é a primeira coisa? Eu me lembro uma vez que eu fui com a minha esposa em São Roque almoçar na casa de uma ovelha, ela e o marido.
eu ia pregar na cidade, e o que tinha no almoço, gente? Bacalhau. E pensa num cara que tem alergia ao peixe. Eu não posso comer peixe. Não é que eu não gosto, eu como de tudo, irmão, tudo. Só não como pedra que machuca a gengiva. Mas o peixe, ele fica aqui e não desce. Eu não sei se é alguma alergia, ômega 3, eu não sei o que é. E naquele dia nós fomos almoçar, só bacalhau. Meu Deus. Quando eu olhei a mesa, serviram a mesa, a Débora já me olhou, minha esposa, que ela me conhece, ela olhou, eu falei, lascou. Ainda bem que o bacalhau tinha com batata cozida. Aí eu dei aquela disfarçada, aí a irmã colocou, a Débora me olhou, nós já temos um código, né? Põe no meu prato, eu vou mexer de um lado, vou mexer para o outro. Uma hora que der uma disfarçada, você passa para o teu, né? E aí tal, daqui a pouco eu pus um pouquinho na boca, né? A irmã fez com o maior carinho, e eu tal, e vai para lá e vai para cá, e aquela coisa, e tal, daqui a pouco eu disfarço, eu joguei no prato da Débora. Aí a mulher veio e falou, nossa, o senhor gostou tanto, comeu tão rápido, vou colocar um pouco mais. Mas daí chegou uma hora, eu comi a batata, comi com arroz, e tudo bem. Por quê, querido? Porque adulto, ela falou, mas o senhor não está gostando? Eu estou. Por quê? Porque adulto faz charme, adulto disfarça. Se é uma criança, quem teve essa experiência já? Eu já passei, eu e a Débora, cada vergonha com meus filhos, né amor? Assim no sentido, quando eles eram pequenininhos, não é verdade? E aí, você gostou? Não gostei, tia, não gostei. E presente então? Já viu criança? Quando você dá um presente e abre, uma vez ela pegou, oi amor, deram roupa para o Luiz Felipe e para o Guilherme, os dois filhotes, né? E aí eles eram pequenininhos, deram roupa, e aí eles ficaram olhando assim, tipo, sou criança, meu, roupa? Isso que não é presente de aniversário. Aí uma vez, o Luiz ou o Guilherme pegou e, o Guilherme, né? O Guilherme, sempre o Guilherme. Não quero roupa nada. Eu falei, ai, me perdoa, querido. Tal. Sabe por quê? Criança é sincera. Criança, ela tem sinceridade. Se ela não gostar do bacalhau, ela vai falar na cara dura. Você já lidou com criança? Ei, me fala as vozes aqui. E não adianta, se a criança falar que não gosta, não gosta. Se uma criança falar, não gosta daquele tio ali, daquele adulto, acabou, ele é sincero. Ele não é que nem nós, não. A paz do Senhor, viu? Lá por dentro está odiando. Aí não vou com a cara daquela pessoa. Mas aqui na igreja tem que dar a paz do Senhor. Não, aqui não, lá onde eu pastorei, tem que dar a paz do Senhor. A palavra sincero vem de sem-cera do grego. Sem-cera. Quando eles faziam teatro, eles colocavam cera no rosto para adaptar-se e criar um personagem, um persona. O que ele está dizendo aqui? A primeira coisa que eu aprendo quando ele fala de coração de criança é, querido, nós temos que tirar nossas máscaras. Às vezes você está conversando com a pessoa ali numa boa, e aí meu querido, como é que você está? Vamos orar agora? Vamos. Excelentíssimo, soberano, exaltado. Aí você abre o olho e fala assim, por que esse irmão mudou desse jeito? Lá em São Paulo tem umas máscaras de borracha, eu acho que aqui em Minas não tem, pelo menos eu não vi ainda, que o pessoal deixa no porta-luva do carro. Vai brigando no caminho inteiro para a igreja, batendo boca, que a mulher atrasou, demorou no banho, vai chegar atrasado, eu tenho que ir lá. Então vem aquele pau dentro do carro, encostou o carro, abre o porta-luva, pega a máscara de borracha e coloca. Graça e paz, shalom. E a gente acha que Jesus e o diabo não estão vendo essas coisas. Você consegue, eu consigo, disfarçar o bacalhau para um outro adulto. Mas Jesus sabe o que está no meu coração. E Ele está dizendo, se você não receber o reino de Deus com sinceridade, ou seja, tira tuas máscaras, cara. Você tem pecado aí? Eu já sei que você tem, e o diabo também. Eu só estou esperando você chegar e rasgar para mim. Você está com dor aí dentro, você está com raiva de alguém, eu só estou esperando que você chegue e seja sincero. Eu estou com dificuldade de amar o... Como é seu nome, irmão? Eu estou com dificuldade de amar o Felipe. O diabo já sabe, Jesus já sabe. Então vai lá e rasga o teu coração diante de Jesus. Jesus me põe amor pela vida do Felipe. Me ajude a perdoá-lo, não estou conseguindo. E quando eu quero receber o reino de Deus, receber o reino, gente, é receber o governo de Deus. Reino é o poder, é a presença. Bispo Adélio, você sabe que eu estudei de madrugada hoje, lá na casa do Elias, das 4 às 6 eu vi meu TSD, eu fui estudar sobre aquela palavra de João 17, 26, eu lhes transmiti a minha glória para que eles sejam um.
Sabe o que é aquilo no original? Presença e poder. A palavra glória, ela significa presença e poder de Deus. Eu lhes transmiti a tua glória. Jesus transmitiu para eles a presença e o poder do Pai para eles viverem. Porque senão eles não conseguiriam ser um. Nossa, Deus falou tanto comigo, me deu uma mensagem. Pô, eu vou te passar, que eu sei que você gosta dessas coisas, das madrugadas. Mas irmão, como é que Jesus vai transferir o reino dele? Vou falar com carinho, gente, porque eu não sei você, eu sei que você não é mais santo, mas às vezes eu sou meio mascarado, às vezes eu tenho que botar algumas máscaras. E você? Quem já colocou máscara aqui alguma vez? Na verdade você está dando a paz do Senhor, mas na verdade você está com vontade de enforcar um. Alguém já passou por isso além de mim? Não? Levanta a mão só para eu ver os santos de Israel aqui, aleluia. Gente, isso só mostra o nosso lado humano. Não há problema, a questão é que quando aquilo que a gente sabe que não vem do reino de Deus, a gente põe uma máscara e acomoda na nossa vida. Aí a gente começa a ficar com câncer espiritual, com câncer emocional, a gente começa a ficar doente. Nesta noite, Jesus está dizendo: ei, quer receber o reino, o meu governo, a minha unção e meu poder sobre a tua vida? Quem quer? Vocês não estão me ajudando em nada, vou pregar só para esse lado aqui. Quem quer receber o poder, a presença e o reino de Deus sobre a sua vida? Primeira coisa é sinceridade, irmão. Seja sincero diante de Jesus. Está doendo? Fala. Está com raiva? Diga. Abre o coração para Ele. Meu irmão, quando eu estou angustiado, a primeira coisa que eu faço é na minha madrugada, eu vou lá diante de Deus, dobro meu joelho, boto minha musiquinha e eu falo: está doendo, Jesus. Não adianta eu querer vir com o meu crachá de apóstolo, de pastor, de bispo, de querubim sênior, de vice-deus. Não adianta com essas coisas, não. Se eu quero receber o reino, Juliano, tem que ser como criança. Tem que ser sincero. Segunda coisa que eu aprendo com uma criança, sabe o que é? A criança hoje, a criança ela se sujeita. Eu tenho um rapaz lá, um menino lá na igreja, o Bernardo, que o papai dele abandonou ele com a mãe há uns anos atrás, né, amor? Ele era bebezinho, ele cresceu sem referência e ele gosta muito da gente. No aniversário a bispa sempre compra um trator para ele e a gente dá um tênis, eu não sei o que é que a gente faz. Mas sempre a gente procura ajudar com essa carência. E ele não pode me ver no final de culto, que o nosso púlpito lá, ele tem mais ou menos o dobro de altura desse aqui. Ele vem aqui mais ou menos assim, 1,5 metro mais ou menos. É alto. Porque é mais comprido, então ele tem que ser alto para o pessoal do fundo enxergar. Acabou o culto, eu estou conversando com um monte de gente, eu olho para trás, onde está o Bernardo? Ele está perto da parede, esperando para vir correndo, para se jogar, para eu segurar ele. Aí eu olho para o Bernardo, e um monte de gente, pastor de fora às vezes, até conferência, e eu falo assim para ele: Bernardo, espere, a hora que eu falar 1, 2, 3, já, você vem. Se você vier correndo, e eu não estiver atento, você vai se esborrachar aí. Ele fica lá, e a mãe fica roxa de vergonha, porque às vezes tem um monte de visitante em volta ali da minha pessoa, da Débora, e pastor visitando, e não sei o que, e ele fica lá. Já é, apóstolo, já é. Só um pouquinho. E ele fica lá. Um dia eu deixei ele, eu esqueci dele. Eu esqueci. Aí veio a Valquíria, a mãe falou assim: Ô Bernardo, gente, só um instantinho. Aí eu pego, tiro minha blusa, sei lá o que é, solto mochila, porque o bichinho vai vir. Ele tem 6 anos, não é bebê não. E ele vem que vem. Aí ele se sujeita, eu falo: pode vir, 1, 2, ele dá aquele passinho para trás. Irmão, pensa, não vem de flecha. Show! Eu não preciso nem de academia, irmão, no domingo. Nada. É pegar ele, levantar, está feito tríceps, bíceps, está feito tudo. Né? E aí pensa que contenta uma vez só, faz umas 3, 4. Um dia eu estava até já começando a suar, já falei: agora o AP não aguenta mais. Tá bom? Só mais uma. Você fala, vai, você fala. Tá, e ele vai. E aí eu fico, então vai. Ele se sujeita. Por quê? Criança, se eu tiver 2 metros dali, ele confia em mim. Se eu falar se joga, ele se joga. Coração de criança diante de Jesus, se ele falar: ei, se joga na minha presença. Como é o seu nome mesmo, irmã, que ministrou a oferta? Diferente, né? Raniara. Ela falou do rapaz morador de rua. Ele se jogou como criança. Eu não estou julgando nada.
mas só supondo, talvez ele recebeu mais reino aqui do que muita gente aqui dentro. Porque a gente vai passando o tempo, ninguém ajoelha mais diante de Deus, não. Ninguém chora mais diante de Deus, não, meu irmão. A gente canta, toca, faz acorde e tal, mas ninguém mais se quebranta. A gente cumpre ali a agenda. Pausa reflexiva. Quem está comigo ainda? Você está pensando? A gente começa a ficar muito grandão. O que vão pensar de mim? Eu sou um pastor, vou ficar no chão orando? Eu vou me jogar na presença de Deus na adoração? E se Jesus falasse joga? Ontem eu conversava com o Felipe, né, à noite. Ele falou comigo, foi assim, se joga, vem para mim. E tinha dia que eu não sabia nem como ia pagar uma conta, irmão. Para quem tinha um salário de multinacional. Mas eu me joguei. Sabe por quê? Porque quando você se joga, você confia, você se sujeita. Às vezes a palavra de Deus está dizendo algo para você. Ei, entrega teu dízimo, a tua oferta, a tua primícia no Senhor. Ele está te falando algo. Ei, pode confiar. E você fala o quê? Eu não. Imagina, ficar dando dinheiro para a igreja. Para pastor. Aí a pessoa não se joga, não se torna como criança. Porque criança, ela obedece. Hoje de manhã fizemos um exercício aqui com a Débora, filha da Eridane. Eu vi a Eridane aí. Ali tá. Você é o pai da Débora? Ah, que legal. Você está aqui faz tempo também, irmão. Quanto tempo você faz? Você não tinha esse cabelo branco quando eu te conheci? Faz quanto tempo você está aqui? 18 anos. Rapaz, é o cavanhaque branco, rapaz. Mas tá charmosíssimo, tá lindo, viu? Não faz meu tipo não, mas tá lindo com essa... Viu? Tá lindo, né? Então o que acontece? Hoje de manhã nós chamamos, eu falei, como é que ela chama? Débora, né? Coincidentemente, o nome da minha esposa. Débora, vem aqui. Ela tem 8 anos, né? Se eu entendi. Não perguntou nada, ela veio de meia, ela estava sem tênis. Ela veio, eu falei, você pode me dar um abraço? Ela me deu um abraço. Aí eu simulei com ela, eu estou com uma sede, sabe onde tem água aqui? Você pode buscar uma água para mim? Ela já estava indo abrir a porta. Sabe por quê? Criança se sujeita. Ela não pergunta, mas por que eu tenho que pegar se tem diácono aqui? Por que sou eu que tenho que buscar? E você está me pedindo abraço por quê? Se eu nem te conheço mais gordo, nem mais magro. Porque quando a gente perde o coração de criança, a gente começa a questionar tudo. Por que pintou? Mas por que essa cor? Mas por que... eu sei que aqui não, mas em São Paulo o pessoal fica com a boca mole, vai escorrendo baba assim, parece doido. Meu irmão, se Jesus falou, obedece. Se Ele falou que é para perdoar, perdoa. Se Ele falou que é para doar, doe. Se Ele falou que é para abrir a casa, abra a casa. Se falou para visitar, visite. Ih, aqui não pode fazer barulho nessa igreja. Tem gente aqui que faz um barulho, pelo amor de Deus. Pelo menos fala, amém. Alguém quer água? A fé não questiona, a fé obedece. Jesus já me pediu para fazer umas coisas, irmão. Ele acabou de dar o testemunho da sobrinha dele lá. Eu estava ali no meio de uma ministração, não sabia quem era, e se ela cruzar aqui na minha frente hoje, depois de todos esses anos, talvez eu não vá nem reconhecer, não sei. A menina de 12, com certeza eu não vou saber quem é. Eles foram em São Paulo, não foram para dar testemunho? Mas faz tempo já, né? Foram na Nhaque, né, irmão? Margarina, irmão, misericórdia. Essa você foi como criança mesmo, viu? Hein, amor? Nhaque. Chegar lá na igreja e falar, gente, margarina Cleibon, nhaque. Aí eu não vou ser tão criança não, Alex, eu vou querer royalty da Cleibon aí, que história é essa, né? Tá entendendo? Então, veja, eu estava ali, de repente o Espírito Santo falou assim, ora por ela, põe a mão no ventre dela. Eu vou saber se ela pode ter filho, não pode ter filho. O que eu tenho que fazer com o coração de criança? O que eu tenho que fazer? Obedecer. E Jesus tem falado coisas com você e você fica aí, mas será? Sabe por que questiona? Porque o coração não é mais de criança. O coração está ficando grandão. Tem que tomar cuidado, o coração pode estar ficando peludo. O coração pode estar ficando religioso.
Eu vigio muito meu coração, sabe? Porque eu sou pastor de uma igreja grande, com vários núcleos, com várias frentes empresariais, trabalho social, colégio, gente, a gente influencia tantos pastores, e eu tenho que tomar cuidado. Uma coisa que, por que hoje eu acordei 4 horas da manhã na casa do Eliezer, com aquele frio, para tirar 2 horas de oração de madrugada? Porque eu não posso perder o coração de criança. Eu tenho que continuar. Eu poderia aqui abrir uma série de anotações aqui, ó. Deixa eu ver o que eu vou pregar lá de manhã para os líderes. Tem mais de 100 ministrações aqui. Mas não é isto. Não é uma palestra. É reino de Deus que tem que ser transferido. E a gente tem que tomar cuidado, que a gente vai ficando profissional. A gente toca profissional, prega profissional, a gente começa a fazer oferta, tudo robótico, tudo mecânico. E aí entra numa religiosidade. Tem alguém comigo aqui ainda? Eu sei que eu não estou pregando para você, estou pregando para quem não veio, mas eu quero que você entenda o seguinte: nós precisamos de um coração de criança. Primeira coisa de uma criança, sabe o que eu aprendo? Sinceridade. Segundo, obediência, sujeição. O que mais, querido? Eu podia falar tanta coisa sobre criança. Às vezes eu vejo lá minha nora, que é a nossa diretora geral do colégio, ela conta cada experiência com crianças. Às vezes a gente entra lá e vê como é que a criança se comporta, né? E é tão interessante, o coração puro, não tem maldade, o coração está ali, né? Então é a sinceridade, a sujeição. E uma coisa aqui, eu vou fechar aqui o lado da criança. Lembra que eu falei que são 2 partes? Eu vou fechar aqui porque eu quero investir essa outra aqui mais uns minutinhos. Eu vou soltar só mais uma, tem várias. Confiança. Sabe, gente, a gente tem que ter um coração que confia nas promessas do Senhor. Nós temos que ter um coração de criança que confia que se Jesus falou, vai ser assim. Se está escrito lá que se eu crer no Senhor Jesus, eu serei salvo, a minha casa também, eu tenho que ter coração de criança. Eu tenho que confiar nisto. Um aleluia só eu tive aqui. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Não? Se está dizendo que Ele vai me fortalecer no dia mal, ainda que eu passe pela sombra do vale da morte, como é que chama? É o vale da sombra da morte. E se eu passar... Acabei de cantar algo assim parecido aqui, não foi? Tá, mas na hora que chega a primeira luta eu afasto da igreja, irmão. Já não vou mais na célula, não quero mais abrir minha casa, não sirvo mais. O primeiro que chutar o meu dedinho eu já fico bicudinho. O que aconteceu ainda que eu ande no vale da sombra da morte? Não temerei mal algum. O que você fez com a confiança na promessa e na palavra? Por que a gente se abate tanto pelas pessoas que vão pensar ou deixar de pensar? É porque a gente tem que voltar a ter um coração de criança. Fala para o teu vizinho aí, sei que vai te pagar o lanche daqui a pouco, e diga assim para ele: meu irmão querido. Fala para ele: meu irmão querido, seja um coração de criança, tenha um coração de criança, volte a confiar como uma criança. Amém. Confia nas promessas do Senhor. Confia, aquele que prometeu é fiel. Olha lá, o que a palavra de Deus diz? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar bênçãos sem medida, que você não vai nem poder contar. Quem confia nisso? Mas foi feita uma pesquisa que a maioria das pessoas não são dizimistas. Então o que está fazendo com a confiança? Não, eu não vou mais, sabe por quê? Porque ao invés de confiar na palavra, como coração de criança, eu vou preferir ficar com a minha opinião. Aí o reino não vem mais, o fluxo do reino trava, para. Jesus disse assim: você tem que ter um coração como de uma criança, para você receber o reino na tua vida. Sinceridade, tira a máscara, irmão. Não põe a máscara de borracha no porta-luva, não. Seja transparente com as pessoas. Seja leal com as pessoas, com seus líderes, com seu cônjuge. Sujeite-se à voz do Senhor. Meu irmão, o bispo Rodolfo é meu pastor executivo.
Ele cuida de toda a gestão administrativa a tempo integral comigo. E ele tem atrás da mesa dele um calendário grandão do ano todo. E um dia desse ele brincou comigo, porque o calendário quebrou o araminho lá e caiu, ele tinha que colocar outro. E todo dia eu sento na frente dele, antes de eu ir para o meu escritório, para ver se eu tenho que assinar algum documento, autorizar alguma liberação, alguma coisa. Eu não executo, mas eu tenho que saber da direção. E aí eu sentei, olhei e falei, rapaz, estou sentindo uma falta daquele calendário. Ele falou, não, eu tirei de propósito. Eu falei, por quê? Brincando comigo. Por quê? Toda vez que você senta aqui na minha frente, você fala que orou em casa, Jesus falou com você, você chega aqui, olha para o calendário, você já me dá trabalho, você já me dá tarefa, não é? Por quê? Porque se Jesus falar, meu irmão, eu tenho que confiar como uma criança e ir para cima. Ele falou, eu confio. E se Ele está falando algo para a minha vida, para eu realizar, é porque Ele tem propósito naquilo, não é por minha causa. Às vezes é para abençoar muitas pessoas. Olha o testemunho da senhora aqui, como ela chama Ana. A Ana. Ela falou a importância de uma célula, né, de um grupo na casa, que acontecia aqui pertinho. Olha o testemunho, depois, faz quanto tempo disso? 10 anos, 15 anos, sei lá. Olha a frutificação disto. Está lembrando lá, fui integrado. O que é isso? Puxa vida, se a Bíblia fala que a igreja tem que reunir nas casas e reunir nos templos, por que eu não confio e não vou para cima disso? Ah não, pastor, na minha casa não. Vai que um vizinho se converte. Não. Aí ele vai converter na minha casa, eu vou ter que cuidar dele. Aí vai dar muito trabalho. Gente, a gente não confia na palavra de Deus. Nós estamos aqui para ir mesmo, para apresentar Jesus. Estamos juntos, gente? Quem quer ter um coração de criança aqui? Vamos ficar de pé 10 segundos? Para você ter a impressão que está acabando. Estica o telhado para cima, empurra o telhado bem forte. Faz um barulho bem alto. Imagine agora uma cumbuca de um caldo verde, bem gostoso. Com um queijinho esfarelado em cima, derretendo. Quem conseguiu visualizar? Quem conseguiu? Então, convida o irmão para tomar esse caldo, paga para ele. Aleluia. Pode sentar, irmão. Do you want? Quem está na mídia lá é o Marcelo? Quem está operando aí? Daqui eu não enxergo. Quem? Alexandre? Alguém me ajuda aí. Põe para mim esse mesmo texto nosso, agora só o verso 16. Marcos 10, 16. Quantos aqui querem o coração de criança? Amém. Grita comigo assim. Quando eu busco e ofereço para Jesus um coração de criança, Jesus entra com a parte dele agora. Quem está pronto? Está pronto? Está pronto? Lê comigo na tela, 1, 2, 3 já, bem forte. Então, vamos lá. Só os apaixonados por Jesus, juntos, 1, 2, 3 já. Quando a gente tem coração de criança, Jesus vai entrar com 3 ações proféticas na minha e na sua vida. A primeira coisa é que quem tem coração de criança, Jesus toma nos braços dele. Você sabe o que é estar nos braços de Jesus? Alguma vez você já foi abraçado por Jesus? Agora há pouco ali, aquela moça ali, ela cantou, né? Em teus braços, a Laura Sogueles. Recaio na graça, recaio em teus braços. Como é que é? Outra. Recaio no braço, nos braços. Aquela música é em teus braços. Meu irmão, uma vez eu tive uma visão, quando Deus me deu essa mensagem. Ele falou, filho, se o teu coração for de uma criança, pode ficar tranquilo que eu vou tomar você nos meus braços. E querido, deixa eu te perguntar uma coisa, você já viu uma criança nos braços de um pai ou de uma mãe?
Quem pode fazer mal a uma criança quando está no braço de um pai e de uma mãe? Quem pode fazer mal a uma criança quando está no braço de uma avó? Aí o bicho pega. É ou não é? Isso somos nós que somos maus. Eu me lembro quando nós estávamos na maternidade, a Débora teve a cesárea do Luiz Felipe, eu estava junto, e fui para casa e voltei no dia seguinte, e passei ali um pedaço da noite, do dia com ela. De repente, eu não sei se o Luiz Felipe engasgou com mamá, porque ela tinha muito leite, graças a Deus. E ele engasgou, né, amor? Lembra disso? Ele estava com o macacãozinho do São Paulo. A gente já levou na bênção desde criança, desde recém-nascido. Antes que chegasse algum corintiano, alguma coisa assim, a gente agiu rápido, né? Aí eu cheguei, ele deu uma engasgadinha, eu falei, não, vira ele assim um pouquinho. Ela pegou aqui no braço dela, o Luiz Felipe acho que cabia aqui assim, ó. Ela cheia de ponto de cesárea. No dia seguinte da cirurgia, ela levantou. Eu entrei, amor, você não pode andar, ainda mais com o bebê no colo. Meu irmão, aquele dia deu medo. Ela me olhou e falou, sai da minha frente. Falei, essa mulher eu não conhecia. Essa só apareceu agora depois que ela pegou o bebê dela no colo. Uma onça, porque o bebê dela estava engasgado. Depois a enfermeira olhou, não era engasgado, era só um arzinho, alguma coisa porque ele era esganadão. E a gente, tudo marinheiro de primeira viagem, né, amor? Aí ela pegou ele aqui, toda cheia de ponto. Eu falei, amor, você não pode. Ela falou, mas pensa numa cara, irmão. Eu nunca mais quero ver aquela cara. Ela chegou assim, sai, minha frente. E onde estava o Luiz Felipe? Nos braços dela. Se nos braços da Débora, uma mulher que tem falhas, eu também tenho. Se alguém ali mexesse com algo, meu irmão, com ponto ou sem ponto, ia voar a escada para baixo. Imagine ficar nos braços de Jesus. Eu quero ver demônio que vai se aproximar perto de você. Eu quero ver doença que vai se aproximar perto de você. Eu quero ver enfermidade, miséria, desgraça. Eu fico imaginando o diabo todo cheio de si, falando, eu vou acabar com ele. Vai acabar? Vai sim, se eu não tiver coração de criança. Porque se eu estiver nos braços de meu pai. Tinha 2 meninos que queriam me bater, na 6ª série, eu tinha 12 anos. Eram gêmeos, o Milton e o Newton. Eu já perdoei eles. Mas depois virei professor de judô e capoeira, bati nos 2 e eles viraram meus amigos. Eles falaram, você vai apanhar na saída. Porque eu era aqueles baixinho folgado. Era baixinho não. Folgado eu era. E eles batiam em todos os meninos, que é aqueles repetentes, sabe? A sala de 12 anos, repetente de 16 anos, marmanjão já com barba. E a gente tudo catatal, 12 anos, interior. Era só, os moleques assim, só magrelo. Mas eu corria mais que eles. Quando terminou, meu irmão, peguei-me não é mochila não, pasta de elástico. Meu pai não tinha dinheiro de comprar mochila para mim. E era aquelas pastas de elástico, feia para burro. Meus amigos tudo tinha de mochila. Depois eu fui ganhar mochila lá na 5ª série. Aí peguei e fui, irmão. Aí os 2 vieram, 16 anos, 17, corriam mais, eu era catatal, e pequenininho, forgado, e vamos e tal. Vou te pegar, mano, te peguei. Vamos embora, eu que era magrinho, eu corria mais que eles, aleluia. Tinha que ter uma vantagem, né, irmão? Eu soltava o vento e levava, né? Tão magrelo que era. Quando eu virei a rua, eram uns 500 metros assim, imagina daqui até o Du ali, a lanchonete, mais ou menos. Eu morava lá e a escola era aqui. E pau para que te quero. Quando eu virei assim, era uma rua assim do lado, quem estava no portão? Meu pai me esperando. E até... E os caras vindo. Estava na altura da porta, eu falei, vem aí, mano. Forgado. Por quê? Meu pai já estava aqui a 2 metros, ó. Na hora que eu cheguei, encostei perto do meu pai, eles vieram, eles frearam. Meu pai não sabia de nada, falou, tá tudo bem, filho? Tá. Tá tudo bem. Por quê? Porque agora eu estou perto de meu pai. Talvez eles bateriam no dia seguinte, mas naquele dia eu estava livre. Aí depois não me pegaram não, porque daí eu estava fazendo artes marciais e vieram com graça, bati nos 2, ficaram meus amigos.
Baixinho bateu nos grandão. Irmão. O que acontece? Olha para mim. Coração de criança pode contar com os braços de Jesus. O problema é que a gente fala com tudo, corre para tudo quanto é lugar, mas não corre para os braços dele. E aí fica cantando musiquinha de domingo. Em teus braços é o meu. Eu sei que aqui em Minas não, mas em São Paulo ninguém corre para braço de Jesus não, meu irmão. Fala com todo mundo, mas não corre para os braços de Jesus. Correr para os braços de Jesus é voltar para o quarto secreto. Correr para os braços de Jesus é voltar a dobrar o joelho e se trancar você e ele lá. E babar, meu irmão, ranho, catarro, lágrima, tudo misturado na presença dele. Jesus, deixa eu te falar, eu estou com medo. Eu estou com medo de uma enfermidade que está chegando. Eu estou com medo de uma crise financeira que está chegando. Eu estou abrindo aqui, eu estou sendo sincero. Eu não sei nem como pastorear a igreja direito. Eu não sei como educar meus filhos no mundo como está hoje. Mas eu estou abrindo meu coração como uma criança diante de ti. Ele falou: ei, vem cá. Vem para meus braços. Descansa, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem para o meu braço. Mas nós estamos muito grandão, meu irmão. Nós não temos tempo para ir para os braços de Jesus. A gente ficou muito religiosão. A gente ficou metodista, ficou batista, a gente ficou presbiteriano, a gente ficou pentecostal. Menos coração de criança. Ninguém mandou me chamar para pregar. Ficou muito grandão. Nos braços de Jesus existe segurança, proteção, filiação. Eu me lembro o Luiz e o Guilherme no braço da Débora. Ela olhava, amamentava, ela chorava. Era uma transferência de amor tão forte. Eu pegava meus bichinhos, meus lindinhos, que hoje estão enormes, estão desse tamanho. Puxaram o pai dela. Tinha 1,91, meu querido sogro. Que bom que puxaram meu sogro. Mas eu tomava banho com eles. Deixava a água cair nas costas. O bebê aqui, ficávamos juntos. Encostava no meu peito. Tinha uma piscininha de plástico no quintal, lembra, amor? Eu falava para a mãe: agora você sai daqui, que agora é coisa de pai e filho. Eu pegava a mangueira, molhava ele. Aquela água gelada. Aí eu disfarçava que a mangueira caiu da minha mão, ele pegava, deixava ele me molhar inteiro. Até hoje eles falam disto. Joelho ralado no campinho. Transferência, braço. Jesus quer transferir a vida dele, o amor dele, para mim e para você. Perdão, é que você ficou grandão, né? Não tem tempo mais para orar, né? Não tem tempo mais para se ajoelhar, para chorar na presença de Deus. Agora você ficou importante, você se formou na faculdade, você ficou rico, né? Tua empresa está dando grana, então você não tem tempo mais. Só que quando a gente não tem mais tempo para os braços, talvez nosso coração não é mais de criança, e o reino para de fluir. Por um acaso, o pessoal da mídia, vocês têm aí a nova tradução na linguagem de hoje? NTLH? Se tiver, projeta para mim Oséias capítulo 11, verso 4. Por favor, Oséias capítulo 11, verso 4. Na linguagem de hoje, quero deixar esse versículo para você. Na nova linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Oséias capítulo 11, verso 4. Eles vão conseguir, eles são feras, aqueles caras ali. NTLH. Aí, eu falei que os caras são feras. Vamos aplaudir nosso pessoal da mídia, pessoal, vamos? São demais, viu? Parabéns. É gente que está ligado ali, não está conversando, distraído não. Eles estão prestando culto com o talento deles. Com laços de amor e de carinho, diz o Senhor, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços, como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. Isso é profeta Oséias, está profetizando sobre Jesus.
e com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Deixa vir algum Milton e Newton querer fazer algo contra você. Deixa vir algum demônio vir com conversa contra você. Eu te atraí para perto de mim, eu te segurei nos meus braços, como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. Ele não vai só pegar você no braço, não, meu irmão. Ele vai te alimentar espiritualmente, emocionalmente. É muito forte, meu irmão, muito forte. Agora volta lá para o verso 16, na NVI, Marcos 10:16, que nós estávamos usando como texto base. A primeira coisa, quando tem um coração de criança, diz que Jesus tomou as crianças nos braços. A segunda coisa que ele fez, sabe o que Jesus fez? Ele impôs as mãos sobre a cabeça. Marcos 10:16. Olha lá, em seguida tomou as crianças nos braços e depois impôs-lhes as mãos. Se você pegar a NVT, a nova versão transformadora, diz que Jesus colocou a mão na cabeça deles. Gente, sabe o que é colocar a mão na cabeça? Sabe o que é colocar a mão na cabeça? É transferência de unção, de poder e de autoridade. Quando você vai lendo Atos 6:17, diz assim, ó, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles, lá em Samaria, e eles receberam o Espírito Santo. A imposição de mãos, ela transfere poder, ela transfere unção, ela transfere vida daquele que está impondo as mãos para aquela pessoa que está recebendo. Posso ouvir um amém aqui? Por isso que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 5, verso 22, ele diz: Timóteo, meu filho, não imponhas as mãos precipitadamente. Por quê? Porque se eu impuser as mãos com unção sobre alguém que está ali todo sujo, aquilo vai matar o cara. Por isso que Jesus disse: eu não ponho vinho novo em odres velhos. Por quê? Vai arrebentar o odre, vai perder o odre, vai arrebentar a pessoa e vai perder a unção. Então veja, o que Jesus está dizendo? Se o teu coração for como de uma criança, eu não vou só te trazer no braço, não. Eu vou te transferir o meu poder e a minha unção sobre você. Eu vou colocar a mão sobre a tua cabeça. Eu vou transferir o meu poder sobre você. Dá um grito comigo: Senhor Jesus, põe a mão na minha cabeça. Transfere a sua vida para mim. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Põe a mão na cabeça do seu filho, transfere bênção para ele. Quem tem discípulo aqui? Levanta a mão. Põe a mão na cabeça do seu discípulo. Quem tem ovelha aqui? Levanta a mão. Põe a mão na cabeça, abençoa. Põe a mão na cabeça, transfere vida. Chegou um menino de 15 anos lá na igreja, o Heitor. Ele chegou para mim e falou assim: como é que eu faço para ser igual a você? 15 anos. Falei: igual a mim? Eu quero isso aí que você tem. Falei: anda perto. 15 anos. Era para estar correndo na rua de skate. Não perde uma vigília, está em sala de intercessão. 15 anos. Tem a Isadora, 26 anos, 27 anos. Ela falou: eu quero o teu manto. Esse aqui é o meu manto? É. Anda perto. Que vai chegar um momento que Deus vai falar assim: Ricardo, imponha as mãos sobre eles e transfere o que eu pus em você para eles. Um pai e uma mãe que tem um coração de criança, que está no braço de Jesus, que recebe a imposição de mãos de Jesus sobre ele, na hora que ele estende a mão para abençoar a sua casa, a transferência de Jesus entra naquele ambiente todo. Posso ouvir um glória a Deus aí ou não? E para concluir a mensagem, ô Eliezer, pega o teclado aqui para mim. Pegar o teclado não, toca o teclado. Isso, pegar o teclado. E a terceira coisa, lê comigo lá, vamos lá, só os apaixonados por Jesus, 1, 2, 3 já. Então, tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e fez o quê? E abençoou. Então veja, quando eu tenho um coração de criança, com sinceridade, com obediência, com confiança, eu vou diante de Jesus desarmado da minha religião, da minha carapuça religiosa, da minha máscara. Quando eu vou rasgado diante de Jesus com um coração de criança mesmo, um coração aberto, puro. Se ele falar pula, pula, se ele falar se joga, se joga, se ele falar voa, você voa. Aquele coração de criança. Quando você tem um coração de criança, então Jesus entra com a parte dele. Ele toma você nos braços dele, proteção. Ele põe a mão na tua cabeça e transfere a vida dele para você. Mas ele não faz só isto. Ele abençoou as crianças. Eu vi hoje de manhã a Ludmila
cumprimentando o pai dela. Isso não existe mais, que ela me discipulou. Benção, pai. O que o pai fez? Está abençoada, filha. Uma bênção de pai e mãe, uma geração que perdeu isto. Uma bênção de um pastor, uma bênção de um marido sobre a esposa. Eu estou aqui pregando, meu apóstolo e meu discipulador, os dois me abençoaram, está aqui documentado para estar em Mateus Leme. Eu não sou um cidadão solto no mundo, faço o que eu quero porque eu sou um apóstolo. Não, eu quero ir debaixo de bênção. Por que tem um monte de moços que se arrebentam no namoro? Porque não pega a bênção de pai nem de mãe. E por que é que o pastor resolve os problemas de relacionamento? Não pediu bênção de ninguém. Quebrou a empresa, faliu. Você pediu a bênção de alguém. Você levou alguém para lá abençoar o teu negócio? Não. A bênção. A bênção. Diz que Jesus, ele toma no braço a minha vida e a sua. É tão bom estar no braço dele. Você já viveu essa experiência? Acorda uma madrugada, é umas 4 da manhã, vai para algum lugar sozinho e fala: Jesus, eu quero experimentar aquilo ali que o Ricardo falou. Mas vai com o coração de criança. É isso aí, eu concordo. Vai com o coração de criança. Ele vai botar a mão na tua cabeça, ele vai transferir vida para você. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai te abençoar. Sabe o que é palavra bênção? A bênção é anular toda e qualquer maldição na minha e na sua vida. Toda e qualquer artimanha e laço do diabo contra a minha vida vai ser quebrado, porque a bênção do Senhor, ela é tremenda sobre a minha vida e a sua. Põe para mim aí, mídia, por favor, Marcelo. Não é o Marcelo não, que está lá, é a turma que está lá. Eu estou olhando o Marcelo pelo vidrinho, ele está com o filho dele ali, eu falei, então deve ser um sósia, né? Na NVT, põe para mim na NVT, nova versão transformadora, Provérbios 10, 22, por favor. Provérbios 10, 22. Quem lê comigo? 1, 2, 3, já. A bênção do Senhor traz o quê? E Ele não permite que a tristeza a acompanhe. Olha, vamos ver a palavra. A bênção. Jesus fez o que com as crianças? Tomou no braço, botou a mão e as abençoou. Olha lá o que é uma bênção de Jesus. A bênção do Senhor traz o que? Riqueza. Riqueza é o que? Dinheiro? Nossa palavra aqui não é só dinheiro. Riqueza é saúde, prosperidade, alegria, vitória, conquistas, avanços, sonhos. A vida dele é em nós. E tem um detalhe: traz a riqueza, e ele, o Senhor, não permite que a tristeza venha junto dessa bênção. Ou seja, você está triste, você está precisando que Jesus te abençoe. Por quê? Porque a hora que Ele abençoa, toda a prosperidade do céu vai te pegar, e Ele não deixa a tristeza ficar ali, Ele remove. Eu sei que aqui em Mateus Leme não tem, mas lá em São Paulo, o que tem de gente abatida, irmão, desanimado. Como é que você está, irmão? Ai, pastor, só no guindaste. Estou num desânimo, pastor. É tanta luta. Eu falo, ai, 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 oi, oi, oi. Onde é que está o coração de criança para se jogar nos braços dele? Que a Bíblia fala, sabe, que eu sendo mal, eu sei dar boas dádivas aos meus filhos, quanto mais o Pai Celeste. Fica de pé, por favor. Queria que viesse aqui perto de mim, só quem quiser um coração de criança, só. Lê comigo lá na tela, vamos lá, 1, 2, 3, já. Vai. 1, 2, 3, já. A bênção do Senhor traz o quê? A bênção vem removendo a tristeza. Um passinho à frente para caber todo mundo. Vamos espalhar? Vem, vem. Isso. Quem é o pessoal do Icaraí? Quem que é o pessoal do núcleo? Levanta a mão, deixa eu ver.
Que bom, que legal, viu? Que bom que vocês estão aqui. Que legal. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória. Vamos orar? Põe a mão no seu coração. A pergunta que eu quero fazer para encerrar a mensagem: o teu coração está grandão diante de Jesus? Ou você nesta noite crê que Ele te trouxe nessa casa de oração para dizer: ei, filho meu, filha minha, eu tenho saudade daquele teu coração de criança. Aí você ficou grandão e começou a questionar tudo, começou a criticar tudo, avaliar tudo, ficar julgando tudo. Não, Ele está chamando uma igreja para o coração de criança, sincero, confiante, que obedece. É um coração desarmado, sem máscara. Vamos falar real? Nem a gente aguenta de gente mascarada, não é verdade? Você já conversa muito rápido, você já vai ver que aquela pessoa é mascarada. Já teve essa experiência? Fala, ih, esse cara é mascarado, ele não é nada disso aí. Se a gente consegue de longe, imagina Jesus. E eu estou aqui como profeta, viu? Essa palavra é para mim. Entendeu, Jane? Jane? Ah, muito prazer, Jane. Você é amiga da Lúcia? Que legal. E tem amigo nosso também. Tamo junto. Coração de criança. A gente vai ficando mais velho, né? Parece que a gente vai ficando mais duro, não é verdade? Eu não sei vocês, eu falo por mim. Embora eu não estou ficando velho. Estou ficando experiente. Mas a gente precisa voltar a crer. Pode puxar essa, amor, com o Eliezer aí. Puxa essa. Quero ser como criança. Ele está tocando aí. Você canta? Vem aqui no microfone. Pega aqui. Põe para mim, mídia, aquela música. Quero ser como criança, te amar pelo que é. Quem foi? O senhor? Olha, ajuda aí, Rebeca. Ajuda a bispa aí. Vai dar esse tom mesmo. Dá esse tom mesmo. Quero ser como criança. Você vai dizer para ele, tá bom? Te amar pelo que é. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. O nome da música é Quero Ser Como Criança. Torno-me Independente. E eu deixo e simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Abre teus braços como uma criança e abraça Jesus. Abraça-me.
corações de criança temos aqui? Quero ser como criança. Diz para Ele, diz para Jesus. Te amar pelo que é. Não pelo que o Senhor pode me abençoar, pode me dar, mas pelo que o Senhor é. Voltar à inocência E acreditar. e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado Pela vontade. pela vontade de crescer. Torno-me independente. E eu deixo de simplesmente. E deixo de simplesmente viver. Você vai dizer para Ele nesta noite, com todo o teu coração: eu não posso viver. Não posso viver. Eu não posso. Longe do teu amor. Eu não consigo, Jesus. Senhor, não posso viver. Longe, longe. Longe do teu afago. Senhor, não posso viver. Longe do teu abraço. Fecha teus olhos. Coloque a mão no coração da Jane. Põe a mão no coração dela. Põe a mão no coração dela. Isso. Pai, nós estamos aqui como teus filhos. O Senhor conhece nossas lutas. O Senhor conhece nossas limitações. Nós estamos aqui nessa casa de oração, sem máscara, em sinceridade, diante da tua presença. Senhor, nós não queremos ficar grandão diante de ti, não. Nós queremos ter um coração de criança, um coração sincero, um coração que se sujeita, que obedece, que confia. E neste momento eu te peço, Pai, tome cada um de nós nos seus braços, protege-nos, livra-nos do mal, nos livra de todo ataque, de toda doença, de toda depressão, de toda angústia, de todo pensamento de morte. Nos teus braços a vida, nos teus braços a proteção, a filiação, a transferência de amor. Senhor, eu te peço, põe a tua mão na nossa cabeça, transfere a tua unção, o teu poder, transfere a tua santidade para nós, transfere teus olhos de fogo para o nosso coração, transfere, Senhor, a tua glória, teu brilho, transfere teu coração de servo para nós, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou, se tornou em figura humana, e foi obediente até a morte de cruz. Transfere, Pai, tua vida para nós. Põe a tua mão na nossa cabeça
E Senhor, como criança, eu quero te pedir mais uma coisa. Abençoa a gente. Remove a maldição da nossa casa. Remove a maldição da nossa vida, dos nossos relacionamentos. Palavras malditas lançadas dentro da igreja, dentro da família. Abençoa a gente. Libera a tua bênção para nós. A tua bênção, ela traz riqueza, traz vida. Ela não acrescenta dores. E o Senhor não permite que a tristeza acompanhe essa bênção. Então, Pai, eu quero abençoar cada um que está aqui. Quero abençoar cada família, cada casa. Quero abençoar a vida, a saúde de cada um, a mente, as emoções, o espírito, o trabalho. Eu te peço isso. Vamos declarar a última vez? Eu não posso viver? Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, profetizar assim, ó. Nós vamos profetizar com os instrumentos assim, ó. Eu não posso viver sem o teu amor, Senhor. De novo. Não posso viver longe do teu afago. Fica no amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amor. Diz para Jesus, Senhor, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Forte, forte. Não posso viver longe do teu amor, Senhor, o mais alto que você puder. Não posso viver. Eu não posso, Senhor. Jesus, pode encerrar? Pode encerrar o culto. Tem alguém nesse auditório, antes de eu fazer a bênção final, alguém aqui que está desviado, afastado do Senhor e precisa hoje, como criança, voltar para os braços dele, voltar para Jesus, ou entregar a vida para Jesus? Se tiver alguém, antes de encerrar, eu quero que você levante a sua mão. Pastor, eu estou afastado, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Se tiver alguém, por favor, faz um sinal. Faz o sinal que eu vou orar. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Levante as suas mãos. Vamos orar por Israel. A Bíblia diz: eu abençoarei quem abençoar Israel. Israel está debaixo de torpedos. Tem uma guerra ali, né? Mas isso está profetizado. Israel todinho será cercado pelos inimigos. Mas é onde Deus vai entrar e vai continuar dizendo: essa nação é minha. É minha. Mas isso gera tensão, isso gera tração, isso gera insegurança mundial. E tem pessoas ali muito honestas diante de Deus, crianças. Então vamos orar? E pelo povo iraniano também, querido, porque são os terroristas. Não é o povo iraniano.
São aqueles Hezbollah da vida, aquele pessoal terrorista, terrível. Vamos orar? Levanta a tua mão. Pai, nós como igreja do Senhor Jesus, o Senhor deu um comando: orai pela paz em Jerusalém. Nós oramos, Senhor, por Israel, oramos pelo Irã. Pai, ali há pessoas, há irmãos nossos em Cristo ali naquela terra. Oramos pela Ucrânia, pela Rússia. É mistério que aconteça, guerra, rumores de guerras. Mas, Senhor, nós te pedimos, há muitas almas ainda que precisam te conhecer. Então, papai, toca no coração, porque sabemos que tudo que está acontecendo no plano físico é uma guerra no plano espiritual. Então nós como igreja, Pai, a nossa missão é orar pela tua nação. O Senhor prometeu para Abraão: eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Nós abençoamos Israel, Jerusalém. Nós abençoamos a terra, a nação do Senhor. Abençoamos a ti, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Israel. Nós abençoamos aquela terra, abençoamos aqueles que te abençoam e oramos pela paz de Jerusalém. Shalom, shalom, aleluia, aleluia, Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a intimidade do Espírito Santo sejam com as nossas vidas hoje e para todo sempre. Amém e amém.